que foi preso hoje pela manhã por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Nós recebemos agora o advogado criminalista Sergei Cobra Arbex. Doutor Sergei, bem-vindo, boa tarde, que prazer te receber. Boa tarde, doutor Nelson Kobayashi, prazer estar aqui na Jovem Pan, essa instituição centenária do jornalismo brasileiro, ainda mais sob a sua batuta, sob o seu comando, que muito me faz bem, porque afinal de contas nós somos defensores do Estado Democrático de Direito, que para mim é o mais importante nesse momento. Eu estou muito preocupado, Kobayashi. Generosidade. Sergei, como é que você recebeu a notícia da prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, saindo da sua prisão domiciliar, agora nesse momento na Superintendência da Polícia Federal, os aspectos jurídicos, o que você destacaria desta prisão? Olha, meu caro, eu confesso para você que eu estou indignado com o estágio que nós estamos vivendo do nosso país, da nossa cidadania como um todo. Eu não quero fazer aqui um discurso panfletário, nem me emocionar além da conta do que as pessoas já estão emocionadas no cenário político, no cenário da política que contamina o Poder Judiciário. Isso, para mim, é o meu maior medo, que nós estejamos num caminho sem volta. Se você for pensar, todos os presidentes da República foram presos. Os presidentes eleitos, tirando o Fernando Henrique Cardoso, Lula foi preso, Temer foi preso no meio da rua, Lula foi preso, Bolsonaro agora é preso, só a Dilma não foi, mas passou perto. Nós tivemos, isso não é normal numa república ou numa democracia. E o que me deixa preocupado é a comemoração dessas prisões. As pessoas já estão indo para a porta ou para protestar ou para comemorar, o que faz parte da democracia. Mas nós passamos da conta no nosso estágio jurídico. Nós, representantes do Estado Democrático de Direito, juízes, advogados e Ministério Público. Ministério Público menos. Mas nós assumimos um protagonista, uma politização no judiciário totalmente indevida. Você tem advogados de renome, inclusive colegas meus, e eu não fico contente com isso, abrindo champanhe nas redes sociais, pessoas que têm processos lá, que têm outros réus comemorando prisão. Então, sob o aspecto jurídico, a gente pode debater aqui se essa prisão preventiva ela tem ou não tem algum tipo de legitimidade. Mas fica difícil a gente fazer esse debate com tanta gente tumultuando o que seria ou que é o último bastião de um povo, que é a justiça. Eu estou muito chateado, estou muito indignado, não tem nada do que se comemorar hoje, a despeito da decisão estar certa ou errada. Muito bem, essa é a lucidez de sempre do Sergei Cobra Arbex. Sergei, eu vou trazer para a nossa conversa os nossos analistas. Quem vai te fazer a próxima pergunta é o José Maria Trindade. Perfeito, é um prazer falar com o senhor. Gosto muito da sua mãe, foi uma grande parlamentar, Zulaia Cobra, né? Um grande parlamentar e uma grande advogada criminalista. Também é um prazer falar com o senhor. Sobre o que o senhor estava dizendo, doutor, na cobertura que eu fiz do Mensalão, lá eu encontrei com advogados famosos, juristas, e me dizendo, ironicamente, claro, né? Eu preciso voltar para a faculdade, fazer um novo curso para aprender essa Constituição aí que eles estão usando no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, é uma linha de advogados que pensam que a Constituição não está sendo obedecida. Mas eu entendo que a Constituição permite isso e deu poderes extraordinários ao Judiciário. A deputada Zulaia Cobra ela fez uma reforma do Judiciário, mas tentou fazer o controle externo do Judiciário, não conseguiu porque a força contra ela foi muito grande. Então, a minha pergunta é essa: o senhor não acha que a Constituição é que permite? Nós estamos vendo isso se repetindo no interior, juízes mandando na cidade mais do que os prefeitos. Ô Zé Maria, você acompanha judiciário e política há tantos anos que quando eu comecei na advocacia você já era um dos bastiões aí do jornalismo. Você ainda é e sempre será. E eu não estou falando isso para te agradar não, porque todo mundo fala isso e sabe da tua seriedade
E eu vejo até mesmo você divergindo, às vezes, no debate aí na nossa gloriosa Jovem Pan, de alguns posicionamentos mais radicais. Mas você tem toda a razão. Esse projeto que foi aprovado na Câmara dos Deputados em 2004, reforma do Poder Judiciário, nós constituímos no Brasil o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, que é para controlar os atos funcionais de juízes e promotores, não a capacidade deles julgarem. E naquela época foi muito difícil passar, porque ninguém falava mal de juiz e promotor naquela época, era muito difícil o discurso. Hoje todo mundo fala, mas porque também o judiciário se colocou numa posição complicada politicamente. Quando a gente fala que o CNJ não tem poder para avaliar o Supremo, a gente pergunta, quem é que controla o ministro do Supremo na sua capacidade não de decidir, mas nos seus atos funcionais, se ele fica com um processo muito tempo, se ele respeita os ditames legais? Ninguém controla hoje, porque o Supremo se autodeclarou imune desse controle funcional que o Brasil instituiu e que ele não tinha o direito de interpretar conforme a sua próprio gosto. Mas a gente não pode ser controlado pelo CNJ porque nós julgamos os processos do CNJ também. Mas então, essa é uma interpretação dele, porque todo mundo passa em algum momento pelo judiciário. Então você disse bem, se tem uma ponta que é uma ponta do desrespeito a uma decisão de um juiz local, porque a gente sabe que tem muitos prefeitos e muitos vereadores que vão consultar o promotor e o juiz lá da cidade para tomar uma medida política. E isso é muito ruim. Mas também é ruim que esse político coloque uma pressão mais, digamos, fora da normalidade num juiz, num promotor, a ponto dele não conseguir tomar uma decisão. Eu volto ao meu tema inicial, Zé Maria. Nós, infelizmente, perdemos a mão. Eu não sei em que momento, eu não sei quem foi o responsável por isso. Não foi agora, já de muito tempo, e você citou uma época do mensalão, e eu vi os deputados do PT chorando no plenário, que lá estava com a minha mãe, no depoimento do Duda Mendonça, e a gente sabe que houve envolvimento, sim, porque a gente vive uma época, Zé Maria e meu caro Kobayashi, e os ouvintes nossos da Jovem Pan, que um é santo e o outro é demônio. Aliás, tá um monte de salmo da Bíblia rolando aí na internet. Um é santo e o outro é demônio. E o judiciário fica escolhendo as suas preferências religiosas. Isso é muito ruim, porque nós temos que analisar o Estado democrático de direito. Então não tem santo, não tem demônio. Um não é inocente, foi prejudicado sim, processualmente por um juiz, e aí não pode se falar, mas era só uma questão de lugar que ele estava. Não, jurisdição também é importante. E o outro, agora numa situação que pode ser injusta do ponto de vista processual e de mérito, por uma série de razões que a Jovem Pan deixa muito claro aqui, questão de competência do Alexandre de Moraes, mas que também admitiu que planejou um golpe de Estado. Admitiu. Se ele executou, é outra história. Então vamos parar de brincar com a nossa democracia, sobretudo os operadores do direito. Vamos levar com seriedade, porque muita gente pede justiça, pede seriedade, mas está abrindo champanhe e gravando videozinho na Jovem Pan, nas suas redes sociais para comemorar a prisão. Eu acho deprimente quem comemora a prisão, é igual quem comemora a morte. Isso é uma coisa assim que não dá para entender. É a politização da justiça no Brasil. Diego Tavares com a próxima pergunta. Boa tarde, meu amigo Sergei Cobra. Eu vou recorrer não a esse seu lado razoável, moderado que você apresentou aqui agora, mas eu vou recorrer agora ao grande advogado criminalista que você é. Como que você avalia o cumprimento dos requisitos da prisão preventiva nessa prisão de hoje do presidente Jair Bolsonaro? A decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela realmente está bem fundamentada, ela realmente motivou bem uma prisão, considerando todas as nuances jurídicas e, claro, também as nuances políticas desse caso? Sei que é uma resposta espinhosa, mas eu não perguntaria se eu não soubesse da sua grande capacidade. Não é espinhosa não, Diego. Boa tarde para você, doutor Diego Tavares, colega.
ela não é espinhosa. Eu só quis fazer esse introito porque eu acho que esse é a grande matriz do problema do Brasil. E a gente muito fala sobre ditadura no judiciário, colocando todos os juízes sob suspeição. É que o ex-presidente Bolsonaro acaba tendo uma lente de aumento. Então, tudo que acontece com ele acaba tendo uma dimensão maior. Mas não é verdade que nós vivemos. Nós temos muitos problemas, o Kobayashi sabe disso. Nós temos muitos clientes, muitas pessoas, nós como advogados criminalistas, que são injustiçados. Nós temos juízes ruins no Brasil em todo e temos juízes muito bons. A gente não pode ter esse discurso também de que acabou a justiça no Brasil, porque supostamente o ex-presidente está sofrendo uma injustiça. E para responder a sua pergunta espinhosa, para não fugir dela, meu caro Diego, eu li, como bom advogado, tem que ler a decisão inteirinha do ministro Alexandre Moraes, e o que me parece que é muito importante, que não está tão especificada, é esse rompimento da tornozeleira, ou essa tentativa de rompimento. A Polícia Federal fala até em uso de maçarico. Isso na decisão não consta. Se o ministro já tinha essa informação, ele poderia constar, porque é algo relevante alguém usar um instrumento de fogo para poder romper uma tornozeleira, a despeito dela ser justa ou não. Outro aspecto que me chamou a atenção de forma técnica nessa decisão é a questão da invocação das fugas de Alexandre Ramage, da suposta fuga de Eduardo Bolsonaro, que não foi bem uma fuga, e também de Carla Zambelli. Isso fez com que o ministro tomasse a decisão e, na minha visão, essa parte não é uma parte que possa dar fundamento. Não é se um processo tem 40 réus, se 3 tentaram fugir, você não pode dizer que o outro vai fugir. E, em terceiro lugar, essa questão do chamamento do filho do senador Flávio Bolsonaro de uma espécie de vigília na casa do ex-presidente. Você sabe o que me dá a impressão, meu caro Diego, e aí entra essa questão da política no judiciário. Eu tenho a impressão que o Supremo ficou com medo ou com receio de ter uma aglomeração, e isso está traduzido na decisão do Alexandre Moraes, que impedisse o cumprimento de prisão futura, que o ex-presidente seria submetido, e que isso pudesse causar um tumulto, inclusive com gente machucada. Mais ou menos, não é a mesma coisa. Quando o ex-presidente Lula foi preso no sindicato, ele demorou o dia inteiro e acabou tendo que sair pelo telhado de helicóptero. Não sei se vocês lembram disso, porque lá estava tomado o sindicato de apoiadores. Então, é uma decisão que vai ter controvérsia, nós vamos ter que discutir ela sob o ponto de vista técnico, ela pode ser espinhosa, mas não tem espinho maior, né, meu caro Diego, que o próprio ministro Alexandre Moraes, competente para esse caso, que o mundo inteiro sabe que ele não podia ter sido juiz no processo e foi. Então, superado tudo isso, a gente acaba discutindo outros assuntos que são técnicos. Mas eu volto a repetir, a despeito disso, principalmente para os operadores do direito, gente que passa em concurso, gente que faz uma faculdade de direito, cuidado com essa coisa das redes sociais e ficar fazendo bagunça no Poder Judiciário. Judiciário é sério. Só que a gente tem que se comportar de maneira séria, enquanto responsáveis por uma nação. O problema não é o réu fazer coisas erradas. O problema não é o povo fazer coisas erradas. O problema é quando o judiciário e as pessoas que fazem parte do Poder Judiciário acabam tendo uma postura que não é uma postura, digamos assim, condizente com a seriedade da justiça. Eu não sei se eu respondi, Diego, mas eu tentei pegar os 3 pontos que me chamaram mais atenção. Sergei, a pergunta agora é do Elias Tavares. Olá, doutor Sergei. Olha, minha pergunta é bem simples. Eu vi o senhor colocando aí todas as questões do relacionado ao STF, de toda essa lambança, enfim, né? A minha pergunta é, em que momento será que está na hora de discutir qual é o limite do STF? Será que já não está na hora de se discutir? E quais ações que a gente pode pensar que poderia ser tomado para que a gente tenha novamente, se é possível, né, o equilíbrio entre os 3 poderes? Olha, sempre dá tempo de nós retomarmos algo que gente morreu ao longo dos anos, ao longo da história. As pessoas morreram para a gente ter esse modelo de democracia. Não é tão simples assim falar, a Constituição é muito garantista, o Poder Judiciário tem muito poder, tal. É nesse equilíbrio que a gente montou, enquanto civilização,
que a gente tem que se basear e fazer as correções. O Zé Maria Trindade, agora há pouco, citou a época do mensalão, da Constituição. Essa é uma Constituição difícil de interpretar, vou ter que voltar para a escola. Sim, vai ter que voltar para a escola. Não ele, né, o Zé Maria. As pessoas, os deputados, aliás, muitos deputados nem têm uma formação jurídica para interpretar a lei. É difícil, mas isso é da democracia. A gente não pode só eleger advogado, promotor e juiz, e mesmo assim nós temos alguns que também não entendem e não interpretam direito. É da democracia. A gente vai ter que voltar, fazer uma nova reforma. Eu acho que a de 2004 já faz 21 anos dessa reforma do judiciário. Nós vamos ter que adaptar um pouquinho mais. Já passou da hora de discutir mandato no Supremo. Eu acho que um ministro do Supremo pode ficar 12 anos, não sei, aí nós vamos discutir o modelo. A indicação não ficar tão assim, o político de estimação, o ministro de estimação. O Bolsonaro e o Lula deram péssimos exemplos, e o Lula recentemente também, sobre essa questão das indicações. Elas não são republicanas, elas não respeitam. Mas o Lula lá atrás nomeou e aí ele se deu mal porque quem ele nomeou não foi bem. Mas é melhor assim do que do jeito que está hoje. Então nós temos que rever, pode ter lista que o presidente seja obrigado a ficar na lista, talvez uma lista da sociedade civil, um sistema híbrido para melhorar, porque tem muito poder mesmo. Mas é porque, numa democracia, alguém tem que errar por último. Ou bem ou mal, no caso a gente escolheu o judiciário, que é um outro poder. Nos Estados Unidos tem eleição para juiz, é diferente o modelo. Não dá para a gente ficar copiando tudo. Mas eu acho que a gente precisa discutir com essa profundidade, meu caro. Essa coisa de ficar um xingando o outro, só no viés da raiva, um dizendo que o outro é bom, o outro é ruim, o outro é o capeta, o outro é Deus. Aí nós não vamos avançar. Nós vamos avançar com um debate sério. Agora, eu te pergunto, a Câmara dos Deputados e o Senado estão dispostos a fazer esse debate sério? Pergunta aí para o nosso amigo Zé Maria Trindade, que acompanha. Se você perguntar para um deputado se ele leu o código, ele vai dizer para você se ele leu, se ele entende alguma coisa. Então a gente precisa também conclamar a cidadania, a população a escolher melhores seus representantes. Senão a gente nunca mais vai sair desse círculo vicioso de agressão, de corrupção, porque tem muita gente que passa a mão na cabeça de político corrupto. É uma coisa de louco, para dizer a verdade para vocês. Eu acho que o povo fica escolhendo entre malucos e corruptos. E às vezes ele escolhe um ou outro para evitar um ou outro. Isso, para mim, eu tenho 53 anos, 30 de advocacia. Eu tô triste hoje, sabia? Tô bem triste, bem indignado, que é o terceiro presidente preso nessa democracia, sendo que só tivemos 5. É triste. Tá aí, conversamos aqui com o renomado advogado criminalista, meu amigo Sergei Cobra Arbex, gentilmente atendeu o nosso convite, nos ajudou a entender melhor todo o cenário envolvendo a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Sergei, muito obrigado, meu amigo, pela sua participação. Obrigado, meu amigo, obrigado pelo renomado, viu? Renomado é você também. Obrigado. Imagina. Grande abraço a todos os participantes aí da Jovem Pan, que eu tenho profunda admiração, profundo gosto pela Jovem Pan, desde a época do seu Tuta, pai, né? Que eu tinha uma grande amizade. Um grande abraço e obrigado pelo convite. Até a próxima, Sergei.